Olá, ouvintes da Rádio TV ABM, que a graça e a paz de Jesus reine em nossas mentes e corações, corpo, alma e espírito. Neste momento, no programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo é desespero, temos a grata satisfação de receber aqui o seminarista Adson Duarte, que, pelo um trabalho de missão, está em Teixeira de Freitas. E o Adson, ele está visitando igrejas, esteve aqui conosco na Igreja do Santo Evangelho. E hoje nós temos este momento de um bate-papo referente ao reino de Deus, a obra que Deus dá a todos nós a realizar, cada um no seu dom, cada um com a sua mensagem em Cristo Jesus, contanto que o Evangelho de Cristo seja pregado nos quatro cantos da terra e através da Rádio TV ABM, o Adson está sendo hoje, entrevistado nesse bate-papo. É um bate-papo, formal, mas contanto que nós possamos estar falando do reino de Deus. Bom, graça e paz, pastor Jadilson Moraes. Graça e paz também para todos os ouvintes da Rádio TV ABM, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de cada um de vocês. Para mim é uma satisfação imensa estar sendo entrevistado por um grande pastor, um homem de Deus, um homem visionário e também tendo a possibilidade de avançar, fazer o reino de Deus avançar, para além dos meus limites geográficos. Amém. Eu queria deixar aqui alguns versículos em que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, nos diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto guarda a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém? O que nós vemos nesses versículos, nesses 5 versículos, é que o apóstolo Paulo, na unção do Espírito, ele procura nos colocar dentro de um objetivo espiritual, mostrando, na realidade, que a graça de Deus chegou até nós, através de Cristo, O apóstolo Paulo, ele diz, porque em tudo, aqueles que querem viver uma vida diante do Senhor, recebe a graça de Jesus, e essa graça nos dá dons espirituais para que possamos estarmos preparados, apercebidos e sabemos manejar bem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em outras epístolas, ele diz, inclusive lá em Timóteo, ele fala que Deus quer que todos aqueles que são escolhidos para a pregação do Evangelho procura saber manejar bem a palavra, O manejo, o conhecimento da palavra,
ter a unção da palavra. E nós vemos, Adson, que você tem este manejo, porque creamos em Deus, e o objetivo seu em Teixeira de Freitas, não é? Na condição de um seminarista, é trabalhar, não é? Dentro das igrejas, procurando, de uma forma ou de outra, estar colaborando para a evangelização. E neste momento, finalizando aqui estes versículos lidos, nós vemos que a palavra de Deus nos fala que não vai faltar para aqueles que procuram viver uma vida diante do Senhor nenhum dom, não é? Não falte nenhum dom, porque esta é uma das grandes dádivas do Espírito Santo em nossas vidas, não é? É Ele que concede a todos nós os dons do Espírito, os dons espirituais. E aqui ainda, procurando falar nesses versículos, nós vemos que a palavra diz: enquanto guardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim. Quando será esse fim? A volta de Cristo. Então, Ele quer que você, o Ronildo, que de uma forma direta e indireta faz parte da pregação da palavra, não é? Porque ele está aqui, não é? Trabalhando conosco, nos dando esse momento importante para que nós possamos falar do amor de Deus. O próprio Gabriel, que está ali no controle das câmeras, então ele também, sendo um servo do Senhor, ele já está trabalhando na obra, não é? Verdade. Porque isso é uma riqueza, que nós não temos essa riqueza no sentido material, mas é uma riqueza espiritual, é um dom que Deus está dando a todos nós, cada um na sua área, para que assim o Evangelho seja em nós, através do poder de Cristo, aperfeiçoando nós na condição de mensageiros da palavra, não é? E finalizando, nós vemos que a palavra diz: para que vocês sejam irrepreensíveis. Deus, Ele quer de nós o melhor. Sermos irrepreensíveis. Que sejamos incontaminados. Não é? Não venha em nós nenhuma contaminação pelo orgulho, pela vaidade, pelo o eu. E nós precisamos saber que eu, você, o Ronildo, o próprio Gabriel, nós somos vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. Amém. Com que objetivo, Adson? O objetivo pelo qual vocês foram chamados a uma comunhão perfeita em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Não é? Então nós vemos que tudo o que fazemos em prol do Evangelho, Deus nos aperfeiçoa para que sejamos irrepreensíveis e preparados para trabalhar na obra, fazendo a vontade daquele que é o nosso general capaz, Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho dito, Adson, que na face da terra nós temos o exército, não é? Que faz parte das Forças Armadas, e a maior patente do exército humano são 4 estrelas. O general que nós temos, que foi vencedor, que lutou por nós, que se humilhou por nós, não é? Que se envergonhou, ele tomou sobre si a vergonha, não é? Da humilhação, não é? E se entregou e foi crucificado e foi morto na cruz. Mas só que aquele sangue precioso, incontaminado, não é? Sem nenhum pecado, aquele sangue, ele nos deu vida, remiu nossos pecados, não é? Amém. E através do sangue de Cristo, na sua ressurreição, ele venceu a morte, venceu o inferno.
e venceu o diabo. O sangue de Cristo, ele mostrou a Satanás que ele, Satanás e seus seguidores estão vencidos. Amém. E que não existe arrependimento para eles. Mas para nós, seres humanos, Jesus veio para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e procurar viver uma vida diante do Senhor. Amém? Amém. E agora, voltando para esse momento, por que você está aqui, eu quero dizer a todos os ouvintes que Adson Duarte, como eu já falei, ele é seminarista, está de férias, e nesse período ele procura estar em cidade como outros colegas dele, para buscar recursos, de uma forma ou de outra, para dar continuidade ao estudo teológico no seminário. Adson, fala um pouco. Você faz parte da ULB, Famílias e Igrejas. Isso. Não é? Explica para nós aí o que significa ULB em Famílias e Igreja. A palavra é contigo. Muito obrigado, pastor Jadilson, obrigado ao meu nosso querido amigo Ronildo, amigo Gabriel também, que estão aqui. O LB Família, ele é um projeto, pastor, que trabalha com palestras de orientações para as igrejas, né? Na área de família, educação de filhos, saúde, qualidade de vida, casamento. E é um projeto que já existe há vários anos e ele tem essa dupla finalidade, né? Acho que a primeira e a principal delas é levar a orientação para as famílias, né? Para proteger as famílias. E a segunda delas também, como o pastor adiantou, ela trabalha com o processo de amparo desse estudante, né? Desse seminarista, que ele busca... que ele vai buscar voltar para a sua faculdade, para o seu seminário, e vai conseguir também realizar os seus projetos, né, os seus sonhos, que o meu é me tornar futuramente um pastor. Amém. Você é casado? Sim. Fala um pouco aí da sua família, porque quem vai falar de família precisa ter a convivência de família. Porque nunca é bom uma pessoa que vai falar de família, falar de relacionamento, marido e mulher, esposo e filhos, e não ter essa vivência, né? Então, tem às vezes a teoria, mas não tem na prática. Verdade. E o relacionamento familiar, todos nós, só adquirimos e sabemos o que é relacionamento familiar quando nós temos a esposa, filhos. Fala um pouco sobre você, sobre a sua família e sobre a sua faculdade. Muito bem. Eu sou natural de Pau-Brasil, aqui próximo, né, Teixeira de Freitas, mas aí no sul da Bahia. E eu sou casado já há quase 7 anos, né? Conheço a minha esposa há 9 anos, né? Nós temos 9 anos já de relacionamento entre namoro, noivado e casamento. E depois de 6 anos juntos, Deus nos presenteou com uma pequena bênção, né? A Esther e Arim, de 6 meses. E o nome da minha esposa é Kevly Duarte. E a gente tá nessa missão juntos, né? Ela apoia esse ministério e, como o pastor muito bem disse, a gente, para podermos falar de família, você precisa conviver em família. Não é fácil, é um desafio, mas Jesus, que ele é o centro de todo o evangelho, ele também precisa ser o centro do casamento. E eu acredito, pastor Jadilson, que a família cristã, ela tem a responsabilidade de provar para o mundo que a instituição do casamento, ela dá certo. Esse é um dos sentidos para existir a ULB Família. A proteção das famílias da igreja, para que essa família prove ao mundo que Deus, né? Deus é o autor da instituição casamento e ele é aquele que faz o casamento dar certo, mesmo com as dificuldades, mesmo com as diferenças, entendeu? E sobre a minha faculdade, eu estudo na UniAN, né? É o Centro Universitário Adventista do Nordeste, é localizado lá na cidade de Cachoeira.
E tem vários cursos lá, pedagogia, fisioterapia, psicologia, e tem também o SALT, né, que é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, do qual eu faço parte, e é um bacharelado de 4 anos, né, assim como muitos outros que tem por aí, e após esse período já estou habilitado para ser ungido pastor, né, de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém. Ô Adson, nós vemos, quando falamos em família, nós vemos que esse papel, casamento, marido, mulher, filhos, é tão importante para Deus, porque Deus lá em Gênesis, ele fala para o homem, né? Deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, não é? Essa parte, para mim, ela tem um significado muito importante, porque é através dessa união, não é? Com a celebração do casamento, não é? que os filhos são gerados. E pouca gente, talvez, não tem prestado atenção ou não tem feito assim uma reflexão. O que significa o filho? Quando Deus fala lá, se unirão e se tornarão uma só carne. Através da concepção desse relacionamento amoroso, que leva o homem e a mulher a se unirem e a ter uma vida prazerosa e feliz com Cristo, porque não existe vida feliz sem Jesus. O homem pode ter dinheiro, o ser humano pode ter conhecimento literário, ter o 3º grau, ter as pós, ter o mestrado, ter o doutorado, ter o pós-doutorado, mas se não tiver Jesus, ele não tem felicidade. Verdade. Às vezes eles criam uma felicidade falsa e às vezes uma felicidade momentânea. Mas se Jesus não tiver entre o marido e a esposa, ou a mulher, o homem e a mulher, que foram unidos com a bênção de Deus, se Jesus não for ali o interlocutor, fazer a junção dos dois, fica difícil esse lar ser feliz. Sim. Não é como você falou, não é fácil, mas em Cristo ele se torna perfeito, porque nós nos aperfeiçoamos em Cristo Jesus. Eu não sei se você concorda com o que eu estou falando. E completando, nós vemos que em 1 Coríntios, capítulo 7, o capítulo todo, Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, nos fala sobre a vida conjugal, a vida de marido e mulher. Esse capítulo, quando eu encontro com pessoas que estão noivos, que estão namorando, eu falo, olha, vocês precisam ler em 1 Coríntios, capítulo 7, porque nos fala a questão do casamento. Aí vem, e fala uma vida conforme o chamado de Deus, A vida cristã é um chamado de Deus. É um chamado de Deus porque lá em Abraão, quando Deus falou, olha, Abraão, assim como você não negou seu único filho, eu não vou negar meu filho para descer a este mundo, para salvar toda a humanidade. E aí nós vemos que aí a palavra fala também, o apóstolo Paulo traz, a partir do versículo 25, sobre as pessoas solteiras e viúvas. Como deve ser esse comportamento? Eu creio que todos nós temos o dom da palavra, quando Deus falou lá no Jardim do Éden, não é bom que o homem esteja só, façamos uma companheira, uma parceira, uma auxiliadora,
E nós vemos que isso é muito importante para nós. E aí eu volto a palavra a você, que o seu tema, não é, em ULB é famílias e igreja. E aí você pode sentir à vontade. Muito bem, pastor. O pastor, ele chamou para o diálogo um texto que é muito importante na nossa concepção cristã, né? Nós acreditamos no casamento, né, conforme nos apresenta o livro de Gênesis, né, quando Deus coloca o casamento entre um homem e uma mulher, ambos vão tornar-se uma só carne, e o pastor falou bem interessante que o tornar-se uma só carne, eu estava conversando com outro teólogo uma vez, e ele comenta da possível relação de tornar-se uma só carne com uma geração de uma outra vida, né, que de fato são duas células diferentes que juntas produzem a vida. Então o casamento foi a maneira como que Deus usou para ele continuar frutificando, para que a vida continue a acontecer. E o texto de Coríntios é interessante porque, assim, como gregos, eles tinham visões em relação a casamento e sexualidade totalmente distantes daqueles do qual Deus estabeleceu, né? E aí o apóstolo Paulo, quando traz certas orientações aqui, era porque, apesar deles terem aceitado o evangelho, a gente sabe que o Senhor nos salva pela graça, né? Só que começa uma caminhada de santificação, uma caminhada de mudança, a qual todos os dias a gente crucifica um pouco da nossa carne para vivermos a vida segundo o Espírito Santo. E aqui, em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, ele começa a orientar a igreja de Corinto em relação a essa relação do casamento, a essa relação de, segundo a vontade de Deus, como que a família deve se portar, né? Como se comporta. E aí ele dá algumas advertências que muitas pessoas tiram fora do contexto, né, pastor? Mas em suma, a gente pode dizer aqui, o apóstolo Paulo, ele defende a família o tempo inteiro, e ele não só defende, como ele apoia a formação de novas famílias. É claro, de um caso ou outro, de algumas pessoas que não têm a inclinação para formar família, mas são casos muito isolados, né? Inclusive, às vezes perto de nós tem pessoas que não teve vocação, nunca casou e não tem problema, são servos fiéis de Deus, na obra de Deus, né? Sim, sim. E quando a gente traz esse contexto de família para os dias atuais, o inimigo, pastor Jadilson, meu querido Ronildo, Gabriel e todos os ouvintes da Rádio TV ABM, o inimigo, durante a história, ele sempre se levantou contra as famílias. Para ele, é muito mais fácil ele destruir a igreja através de famílias isoladas, porque a igreja seria um ajuntamento de famílias, não é isso, pastor? Sim. Então, para ele mirar e destruir a família, ele consegue destruir uma instituição divina, que é o casamento. E nós temos atualmente um número muito desanimador em relação a divórcios. Por exemplo, de 10 casais, cerca de 6 se odeiam e vão se divorciar em algum momento. 6. 2 se suportam e 2 são felizes. Essa é a média que tem. E não é, eu acredito que você que está ouvindo essa informação começa a parar a pensar e você reconhece que de fato é isso que a gente tem enxergado hoje, entendeu? E aí, atualmente, qual seria uma das estratégias do inimigo para destruir a família? Uma das estratégias são a utilização de tecnologias e de mídias sociais, onde 66% dos casos de divórcio, eles têm uma origem, ou eles começaram ou se efetivaram através das mídias sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Então, assim como no passado haviam outras estratégias de destruição para a família, o inimigo continua querendo destruir as famílias do mesmo jeito, e talvez até mais, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Agora, exato, as estratégias dele para esse tempo, ela tem total relação com a utilização de mídias e tecnologias sociais. Pastor, antes de devolver a palavra, eu gostaria de abrir um parênteses gigantesco aqui, porque as mídias sociais, elas são veículos para que o evangelho do reino de Deus ele alcance as diversas pessoas. A pregação do evangelho ela se torna mais potencializada através de
redes sociais, através da internet, né? A Rádio TV ABM é um exemplo disso, onde nós estamos aqui e pessoas pelo mundo afora estão tendo acesso a esse material. Porém, assim como em outros aspectos da vida, as tecnologias, elas também podem ser um instrumento de destruição, a depender da forma como que é utilizada. É aí que entra a ULB Família, com orientações e instruções sobre como você realizar e utilizar melhor as redes sociais para que elas sejam bênção e não maldição. Amém. Amém. Ô Adson, já estamos quase chegando ao final, não é, desse bate-papo nosso, né? E esse bate-papo está sendo dentro de um programa evangélico. Muito bom. E eu tenho sempre a satisfação de falar que meu pai, né, que criou esse programa com a bênção de Deus, a direção do Senhor, né, e tem esse nome: Cristo, a única esperança, e o mundo em desespero. E você se sinta à vontade para falar mais alguma coisa que você queira falar, e aí depois nós vamos finalizar. E você falou muito bem. Aonde nós estamos? Nós estamos em uma rádio web, né? Que o alcance é universal, é mundo, não é isso? E isso graças à tecnologia, graças ao avanço da ciência. Mas nós precisamos estarmos apercebidos o que essa tecnologia traz de bom e o que essa tecnologia leva o ser humano também para o lado negativo. Eu comparo a tecnologia como o mundo normal de um ser humano. Sim. Ele tem um livre-arbítrio. Deus deu ao ser humano a liberdade de fazer o que quer, contanto que arque também com as consequências desta liberdade, não é? Porque Jesus, ele falou, olha, tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. Isso mesmo. Não é? Então, é a lei natural da palavra de Deus. Jesus falou outra palavra, olha, se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será bom. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Quer dizer, aí nós temos a natureza carnal e a natureza espiritual. A carnal, o mundo, né? A natureza carnal pecaminosa, né? E o fruto do Espírito, que é uma felicidade eterna para todos nós. E todos nós devemos buscar o fruto do Espírito. Mas a palavra está com você, para finalizar. Muito bem, pastor. Quando nós conversamos sobre tecnologias, a gente precisa levar em consideração alguns dados que são alarmantes. Por exemplo, com o advento de jogos sobre violência, aumentou-se o número de ataques em escolas, onde o estilo do ataque que acontece na escola é muito semelhante àquele que a criança é acostumada a jogar dentro de casa. Um outro aspecto interessante é, com o aumento de redes sociais, em que as pessoas vivem pela aparência nas redes sociais, aumentou, pastor, o número também de suicídios, né? Quando aumenta o número de acesso à internet, de smartphones, iPhones, né, de redes sociais, aumenta também o número de jovens e adolescentes que começam a tirar sua própria vida. Então, querido ouvinte, é uma reflexão importante essa, né? E o intuito desse projeto é justamente levar a reflexão sobre essa maneira de viver e de usar as redes sociais. E para concluir, pastor, eu gostaria de deixar o texto base da nossa reflexão, do nosso ministério, na verdade, que é o Salmo 147, versículos 12 e 13, quando diz: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao seu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti.
Nós vamos render graças e louvores a Deus por 2 motivos. Ele vai reforçar as nossas portas, porque é Ele quem nos protege do inimigo, né? Amém. Se o Senhor não protege uma cidade, em vão tá as pessoas que estão ali guardando ela. E Deus, Ele quer reforçar as trancas da tua porta e proteger a tua família. Não só Ele vai proteger a sua família do inimigo, como Ele vai abençoar os teus filhos diante de ti. A bênção para os filhos é a bênção para a família. O pastor é um grande pai, né? Já deu para perceber, conversei um pouquinho com ele, vi um pouquinho das declarações dos seus filhos, e quando o filho é abençoado, o pai recebe a bênção automaticamente. Então, Amém. se os filhos são abençoados, a família é abençoada. Então, esse é um dos motivos do LB Família, né? Para que mais famílias nas igrejas cristãs recebam essas 2 graças. A primeira, ficar protegido contra os ataques do inimigo, e a segunda delas, receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de vocês. Amém. Estamos, neste momento, finalizando esta programação, né, que teve aqui eu, como entrevistando, batendo um papo aqui com o missionário Adson, não é? Mas não vai ficar só nesse encontro não, Adson. Com a graça de Deus, outras oportunidades virão. Amém. E quem sabe, né? As nossas vidas se encontram nas mãos do Senhor. Verdade. Jesus Cristo é o nosso general capaz. Amém. De 7 estrelas. Amém. Não é? É como eu falei lá no início, que um general no exército, a patente maior é 4. Jesus Cristo, que é o nosso general capaz, vencedor, não é? Amém. Amém. Ele tem o poder das 7 estrelas, as 7 taças, os 7 anjos, os 7 Espíritos de Deus. Tudo é bíblico e está na palavra. Uhum. Que Deus nos abençoe. Prometemos voltar um outro momento na santa e gloriosa paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Aceita a graça